Ainda te falo que você parece o Lucas do Fresno? Pô, não mais. Acho que ele envelheceu e eu também. Então as semelhanças ficaram para trás. Mas foi uma época difícil, assim. Inclusive teve uma história, cara, curiosíssima, assim. Foi quando eu descobri que havia essa comparação, assim. Eu estava indo ensaiar um estúdio que tinha na Savassi, um estúdio do Raul, assim, em 2006. Uma banda que eu tinha que chamava Singular. E eu desci do ônibus ali na Contorno e nesse dia estava acontecendo um festival naquela casa ali de shows, né? E eu desci do ônibus, cara, veio muita gente correndo atrás de mim, assim. É ele, é ele! O pessoal correndo desesperado atrás de mim. Assim, o que tá acontecendo, cara? Um arrastão, o que tá acontecendo? E aí o pessoal foi chegando perto, assim, eu apavorado, sem saber o que estava acontecendo. Aí alguém soltou uma frase assim, não é ele não. Aí veio aquela massa de frustração, assim, E eu fiquei encucado, assim, o que tá acontecendo, cara? Aí eu cheguei no estúdio, comentei a situação com a galera. E todo mundo ficou dando risada assim. Aí alguém foi e falou, não, cara, é porque ninguém te falou, mas você parece o Lucas Silveira. Caraca. Eu falei, poxa, cara, que tristeza e tal. Eu fiquei decepcionadíssimo, porque eu nem conhecia a banda, assim, sinceramente, eu não conhecia. E hoje eu até sigo ele, cara, acho um baita artista, assim, um baita cantor. Não sigo ele musicalmente, assim, não é uma banda que eu acompanho, mas eu acho ele um baita artista. E me sinto até lisonjeado quando vem, assim. Cleiton, me fala uma coisa, cara. Você se identifica mais como professor ou como músico? Eu acho que não é possível, Thiago, te dizer assim que eu sou mais, né? Porque na vida prática eu sou professor, né? É a minha profissão, é o que me faz sobreviver financeiramente. Eu amo também o que faço, eu amo a educação, me sinto parte importante do processo de educação pública, que é onde eu gosto de me ver, né? Eu sempre falo isso, assim, sempre deixo isso bem claro, assim, que eu trabalho na rede pública. Desde 2011 é lá que eu me vejo necessário estar, assim. Já houveram outras oportunidades de estar em escolas particulares, mas eu não me vejo nesse lugar com esse público. Me sinto importante ali, é onde eu vejo a transformação real, assim, é o mais perto que eu consegui chegar de transformar o meu entorno, sabe, de alguma forma, assim. E dentro desse público mais carente das escolas públicas, eu me sinto necessário, assim, porque eu fui salvo, de certa forma, por um professor, também estudei a vida inteira em escola pública, então tive um professor de filosofia que me fez, eu fui perceber isso muito tempo depois, assim, né, me fez ser professor, então essa transformação eu senti necessidade de levar para outras pessoas, assim. Então eu acho, né, até hoje, ainda me mantém na escola isso. Eu acredito que eu consigo transformar vidas, né? Isso é o mais perto que eu chego, assim. E a música é o meu refúgio, né? Então, assim, eu sou 50-50, né? Quando eu não sou professor, eu estou músico, assim, gravando, produzindo, ensaiando, tocando. A música chegou na minha vida muito antes, né? Minha primeira banda foi em 98, tinha 14 anos de idade, né? E de lá pra cá são 24 anos. Então, 24 anos de música, né? Respirando, vivendo, produzindo, construindo laços também. Então é onde eu me encontro assim no lugar de paz, assim, de liberdade, é onde eu consigo me descansar, é onde eu consigo apagar o entorno também. Então às vezes eu chego na escola muito frustrado assim, né? Por tudo que é estar numa escola pública, né? Há dias que são incríveis e há dias que são frustrantes. E a música me abraça, né? Assim, eu chego, toco alguma coisa, gravo, ou só escuto mesmo, boto um disco para tocar. E de alguma forma isso elimina os ruídos, assim, sabe? Do externo. Então, não sou mais um nem mais o outro, assim, eu sou a soma dos dois o tempo todo. Boa. Desce um pouco mais o rosto. Isso. Boa. É difícil levar a sério. Ao longo de todos os anos, ela sempre esteve presente na sua vida, certo? Sim. E não. Então, me fala sobre. Porque eu não venho de uma família musical, né? Então ela não esteve na minha vida, assim,
como arte. Arte de uma forma geral, né? Eu venho de uma família pobre, uma mãe que vem do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, um pai também trabalhador. Então, a arte, ela pingava nos filmes de domingo, tarde, sabe? A gente nunca teve educação artística dentro de casa. E na escola também sempre foi bem difícil, assim. Então, a música chegou para mim na pré-adolescência para adolescência, assim. Não sei porquê, mas de alguma forma isso chegou até mim e transformou minha vida completamente, assim. Para bom e para ruim, né? Porque a música te tira do desconforto, né? Ela te tira... A música, a arte de uma forma geral, né? Dessa situação de aceitação, do conformismo com tudo. Então a música chegou na minha vida na pré-adolescência, através dos meus primos, alguns amigos que ouviam, e que foi despertando minha curiosidade. Mas o que me transformou completamente foi o meu contato com o Nirvana, né? Pô, aquilo foi transformador. Quando eu vi a primeira vez o clipe do Nirvana, naquele momento o Kurt nem vivo mais estava, né? Cara, me senti transformado, assim. Eu queria ser aquilo, sabe? Aquele adolescente, é isso que eu quero fazer da minha vida, quero fazer música. Não sabia nada, não sabia o que era uma guitarra, o que era um baixo, precisava de cabo para ligar as coisas. Não tinha noção nenhuma de música, né? Nada. Só via aquilo e queria fazer aquilo. E aquilo foi o momento mais importante da minha vida, assim. Às vezes, de vez em quando o aluno pergunta assim, professor, se você não fosse professor, o que você seria, assim? Eu sempre penso nisso, eu sempre chego em 3 possibilidades, assim. Uma, eu vivi uma parte da minha vida, que era de ser um trabalhador em algum subemprego qualquer, porteiro, eu fui porteiro há muitos anos, enfim. Ou estaria num subemprego, ou estaria numa banda cover, frustrado por não conseguir fazer minha própria música, ou eu estaria preso. Porque, infelizmente, nessa caminhada toda, alguns amigos ficaram por esse caminho. Não consigo ver outra possibilidade, assim. Então, a música veio e me lançou, assim, para diversas possibilidades. De eu entender que eu posso fazer muitas coisas, desde que eu me sinta confortável com isso. Mantém assim. Isso aqui é de pose de professor, né? Pensador. Bregaço. Faz uma pose brega de professor. Pega o livro assim. Da onde vem a motivação para todos esses projetos? Sejam os atuais, os que já passaram, que já finalizaram, outros que você tem como objetivo futuro. De onde vem a energia para poder dar sequência nesses projetos? Cara, a energia, não sei se ela vem ainda. A energia foi se esgotando ao longo desses 24 anos. 24 anos de música, né? Eu com 38 hoje. Então, cara, assim, eu sempre fiz o que eu queria fazer, assim. Então, nunca fui preso a nenhum tipo de amarra, assim, social, artística. Isso existe muito, principalmente quando a gente fala de rock, né? Se você só isso, você só escuta aquilo. E eu sempre gostei de música, cara. Então, eu toquei em bandas de punk, toquei em banda de post-metal, toquei rapcore, toquei MPB. Enfim, tenho projetos que misturam jazz com hip-hop, com muitas outras coisas, funk. Eu só faço o que eu quero fazer, assim. E essa liberdade de fazer, de expressar o que eu sinto, de botar para fora minhas angústias, também minhas alegrias, é o que me dá força para fazer. Acho que se existe um combustível, tá aí. A liberdade, a necessidade de me expressar, o conforto de lidar com a música, sabe? Assim, eu acho que a energia vem daí, assim. Eu nunca me vi músico profissional, sabe? Eu tive muito medo de fazer isso com a minha vida, assim. Sabe? Não quero transformar a música na minha profissão, porque eu tinha medo de acontecer essa perda, assim. De eu perder o que me conforta, transformar o que me conforta, o que me acalma em trabalho, em rotina, em cansaço, em demandas, né? Teve uma vez que eu fui me aventurar numa banda cover, cara. Fui quebrar o galho de uns amigos. Toca com a gente. Desculpa aí o pessoal da banda. Vocês são incríveis, cara. Eu gosto muito de vocês. Mas foi a experiência mais frustrante da minha vida artística, assim, sabe? Porque
não era eu ali. Era uma representação em todos os sentidos possíveis, musicalmente. Foi super frustrante, assim. Então, nunca quis profissionalizar a música. Hoje, até quando eu produzo e gravo, eu gravo meus amigos, de graça. Eu gravo... Quem me procura, me grava aí, fala, chega aí, cara. Quanto vai ficar? Não, quero fazer. Então, assim, essa liberdade mesmo que é o que me dá combustível para produzir, seguir essa libertação, cara. Para mim é importantíssimo ter. Bro, Aquela foto que tá na cama, tá do Bros, assim, ó. Valeu, irmão. Obrigado. Tinha que tirar do print do Everton no banheiro. pô, precisava, né, colocar aqui assim.